Gente, tem uma galera aí já. Vamos orar? Pra gente começar a conversar um pouquinho aí. Começarmos a compartilhar algumas coisas aí, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por essa manhã. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças a Deus, o Senhor tem nos protegido até aqui, nos guardado. E rogamos a Ti, ó Pai, que continue assim. Que possamos estar seguros sempre em Tuas mãos. Nos abençoa nesse momento de estudo, de que possamos não somente aprender teoricamente a Tua palavra, Pai, mas que ela venha se tornar uma palavra viva em nosso coração e que ela se multiplique e gere fruto e um fruto que permaneça. Deus, obrigado pelos irmãos que estão entrando, aqueles que vão entrar, aqueles que por algum motivo hoje não podem participar, mas que o Senhor esteja abençoando eles de igual forma. Deus, muito obrigado por tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera, se alguma coisa aí parar de funcionar, aí vocês vão me dando um toque aqui que eu vou tentar acompanhar aqui e tentar resolver, né? Deixa eu só me enquadrar aqui para não cortar os meus lindos cabelos, que já não são muitos, né? Tem a máquina de café ali, mas infelizmente meu estoque acabou, então ela tá ali mais de enfeite. Gente, seguindo o nosso estudo, nós estamos aí estudando as cartas aos Coríntios. Então hoje nós vamos tratar aí do capítulo 15, né? Para mim aqui eles são 6, para vocês aí 1 Coríntios capítulo 15, né? E qual que é o grande tema? Na verdade, esse aqui é um dos grandes capítulos da carta de Corinto, né? De Corinto, e vai tratar a respeito da ressurreição de Cristo e a nossa, né? Então eu vou tentar, dentro do tempo aí que é permitido, por assim dizer, né? Não ficar aí 2 horas, mas é um texto bastante longo. Nós estamos falando aí de 58 versículos. Obrigado, Bruno. 58 versículos, tá? Então eu vou tentar sintetizar as sentenças aí da melhor forma possível para que a gente consiga, dentro de 1 hora aí, tentar falar as coisas principais ou as principais ideias desse texto para que a gente possa aproveitar aí em nossas vidas. Então, se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar. Eu vou estar seguindo pela Bíblia, tá? Apesar do meu estudo aqui, mas eu vou estar seguindo pelo texto, então você não precisa se preocupar se você não tem uma revista, por exemplo, né? Então, pode seguir aí tranquilamente na sua Bíblia, ok? Deixa eu só ler aqui. Tá, o Raimundinho, a gente está feliz aí com o nosso irmão Raimundinho, né, o retorno da aposentadoria, que Deus possa abençoar a vida dele, né? Eu gosto de chamar o Raimundinho de Raimundex, né? Então, um apelido carinhoso aí que eu tenho com ele. E eu tô devendo para ele aí um rolê de carro, né? A gente combinou que colocar um óculos escuro nele, um boné, e a gente vai fazer um rolê no shopping aí, assim que as coisas estiverem normalizadas. Ok? Então, seguindo aí na sua Bíblia, como nós vamos fazer? Eu vou lendo, para a gente dinamizar aqui o processo, então eu vou ler os versículos, como são muitos versículos, então eu não vou ler todos agora na sequência, né? Então é o capítulo 15 inteiro, do 1 até o 50, 58, a gente vai tentar seguir. Então eu vou lendo os versículos aqui, a gente vai processando, passando por eles e tentando aí já tirar suas aplicações para a gente, ok? Tratamos agora do maior capítulo da carta, né? Esse é o maior capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Não há uma discussão tão teológica e profunda acerca da ressurreição em toda a Bíblia que não seja essa que está em 1 Coríntios. Paulo aqui vai demonstrar que a ressurreição de Cristo é fundamental para o Evangelho e que nela se baseia a certeza da nossa ressurreição. Então é um tema que é importante, às vezes a gente acaba não destacando ele mais vezes, mas a nossa fé, a nossa crença, ela se deita, né? Ela se debruça, ela se sustenta justamente em cima da certeza da nossa ressurreição, né? Então por isso que é importante é que Paulo ele vai estar abordando isso daí.
esse capítulo, ele vai falar acerca da ressurreição dos mortos. Então, isso aqui não é Paulo aqui não está fazendo uma dogmática, né? Uma teologia sistemática, como gostam de falar que aqui uma teologia sistemática de Paulo, né? A questão toda aqui é que Paulo está respondendo a ideias, concepções e objeções dos seus destinatários. Então há toda uma questão, não é muito claro aqui na carta, né? Como que estava sendo essa negação da ressurreição, que grupo, quantos, né? Então aqui na carta acaba não ficando muito claro isso, né? Mas havia então esse problema e Paulo então ele vai responder, assim como nas outras cartas, Paulo está respondendo então a algumas questões ali, ideias, concepções, objeções ou alguma situação que está ocorrendo na igreja, né? Então essa é uma resposta de Paulo em relação a essa negação da ressurreição. Então aqui nós vamos falar então da evidência da ressurreição de Cristo, né? Como primeira discussão nossa aqui, né? Paulo ele vai recordar os coríntios o evangelho que ele nos anunciou, né? E com isso nós vamos falar então da primeira evidência da ressurreição, né? Que está aí nos versículos 1 e 2, que é o testemunho da igreja, né? Então vamos ler o versículo 1 e 2 para a gente já ir se situando. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Tá? Eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada, né? Então, Paulo aqui então ele começa falando que o apóstolo começa lembrando os irmãos de Corinto que lhes havia anunciado o evangelho por eles recebido, né? E que tinha o qual que incluía a doutrina da ressurreição, no qual continuavam, na verdade, né? Firmes. 1 Coríntios 15:1. Como resultado da sua pregação, eles foram salvos, a não ser que a crença deles estivesse apoiada o quê? Em bases falsas. O fato dos coríntios terem sido salvos e transformados miraculosamente pelo Evangelho, vai estar no versículo 3 e 4, é uma poderosa evidência do poder da ressurreição, né? Então, aqui nessa primeira questão aqui, não é só uma questão de doutrina, né? A ser aprendida, né? Porque às vezes a gente tem muito isso, né? A gente aprende uma doutrina ou acha que a Bíblia, nos seus escritos, são doutrinas a serem aprendidas. O Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus, né? Romanos 1,16 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então Paulo aqui já começa destacando o testemunho da igreja. A sobrevivência da igreja de Jesus Cristo durou mais de 2000 anos e é evidência da realidade da ressurreição, né? Então Paulo já começa aqui então apresentando para os irmãos como evidência da ressurreição de Cristo, de que Cristo ressuscitou, que ele está vivo, que ele está lá à direita do Pai, usando o próprio testemunho da igreja, ok? Eu estou olhando aqui, tá, irmãos? Porque se você tiver algum comentário, algum acréscimo, alguma dúvida, você pode falar, que eu não vou estar vendo aqui, mas eu vou estar vendo aqui no outro monitor aqui, ok? Então essa é a primeira evidência, é o testemunho da igreja. A segunda evidência é o testemunho das Escrituras, né? Que está no versículo 3 e 4, que diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o segundo testemunho é dado pelas Escrituras. Qual a Escritura que era? A nossa Bíblia? Não. Porque então, naquele momento, não se tinha ainda a nossa Bíblia, o nosso cânon do Novo Testamento fechado como nós temos hoje. Então a gente está falando do Antigo Testamento. A morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor estão ali preditas, né? Onde é que elas são preditas?
Onde é que eles estão preditos? Isaías 53, do 5 ao 12. Salmo, por exemplo, 16, do 8 ao 10. Então ali você já vai achar, então, essas informações a respeito da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Ao dizer que entreguei o que recebi, o apóstolo se refere ao que? Ao ensino baseado nessas verdades. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, lembra lá no caminho de Emaús, quando aqueles discípulos ali acabaram, não esperaram o tempo todo, né, e acabaram retornando para Emaús, Jesus vai encontrar com eles, e ele começa então ali a falar a respeito disso. Ele diz, olha, as escrituras davam testemunho da sua ressurreição. Né? Então, o próprio Jesus, ele usa as escrituras para falar da sua morte, da sua ressurreição para aqueles discípulos. Né? Então, esse é o segunda evidência da ressurreição de Jesus, é o testemunho das escrituras. E agora nós temos também, do versículo 5 ao 7, as testemunhas oculares, né? Então, do versículo 5 ao 7, vai dizer o seguinte: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, né? E então aqui nós temos aqui Pedro, né? Versículo 5, o aparecimento a Pedro, ou seja, Cefas, né? Quer dizer, Pedro, é mencionado também em Lucas 24, 34 e Marcos 16, 7. Depois, aos 12, trata-se de uma referência geral aos apóstolos. Nesse caso, Judas Iscariotes já não se encontrava com eles mais, e nesse episódio especificamente, Tomé estava ausente. E no versículo 6 é mencionado somente aqui, né? Somente nessa passagem. Este testemunho é de maior importância por causa do número de pessoas que o deu, além do fato de que a maioria deles ainda vivia, podendo ser consultada pessoalmente. Ou seja, ele apareceu a mais de 500 que poderiam outras pessoas então entrar em contato com um desses 500 e ali testificar, né, ou autenticar o fato de que Jesus havia ressuscitado, né? No versículo 7, nós temos ali também, não é dito a que Tiago Paulo se refere, então não deixa muito claro ali, mas provavelmente se referia ao irmão de Jesus, né? Em Atos 1,14 há referências aos irmãos do Senhor entre os crentes. Então, muito provavelmente, no versículo 7, né, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Provavelmente era esse meu irmão de Jesus. E por último aqui, do versículo 8 ao 11, nós vamos ter um testemunho especial. Qual testemunho especial é esse? Vamos ler aqui. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Jesus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Né? Então, por último, Paulo apresenta a si mesmo como testemunha da ressurreição de Cristo. Ele só teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus ressurreto depois da ascensão, mas lhe foi atribuído a mesma validade que as outras testemunhas tiveram, né? Dá a entender que depois de Jesus aparecer a Paulo, não houve mais aparições dessa natureza. Devido a essa extraordinária aparição, Paulo se intitula o quê? Nascido fora do tempo, porque até então ele não estava junto com os apóstolos que tiveram essa experiência com Jesus, né? Outro título que ele dá a si mesmo é menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15, 9, devido ao profundo senso de indignidade pessoal, especialmente por quê? Porque por ele ter perseguido a igreja de Deus. Ele atribuiu essa bênção a quem? A graça de Deus. Por intermédio dela, ele foi transformado de perseguidor a perseguido. Por sua força trabalhou mais do que todos eles. E olha só,
não foi o homem, não foi o homem Paulo, mas foi a graça de Deus que nele operou. Afinal, identifica-se com os outros apóstolos pela mensagem que pregava e do evangelho autêntico que todos proclamavam, por meio dos quais os homens criam. Então, esses aqui são os testemunhos da ressurreição de Jesus, né? Quais são essas evidências? O testemunho da igreja, o testemunho das escrituras, os testemunhos oculares, né? Pedro, os 12, mais de 500, Tiago, todos os apóstolos e o próprio Paulo, então, como testemunha da ressurreição de Jesus. Beleza, meu povo? Então, seguindo até aí, vocês estão? Maravilha. Nosso segundo bloco aqui de estudo aqui dentro da ressurreição. Qual que é? Consequências de negar a ressurreição. Então, como eu disse, já estava ocorrendo esse problema ali naquela igreja de Corinto, por isso que Paulo ele escreve a respeito disso, né? E nós vamos aí do verso 12 ao 19. Paulo combate os que negavam a ressurreição corporal de Jesus. E tudo isso também está muito ligado com o pensamento grego, né? De que eles não criam na ressurreição, então pode ser que essa influência ali estava atingindo alguns dentro da igreja, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. As consequências teológicas de não haver ressurreição, né? Se não existisse ressurreição, como entre os coríntios se afirmava, as consequências para a doutrina cristã são desastrosas, né? Então vamos ver aqui o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, né? Então Paulo está questionando ele, se eles pregam que Cristo ressuscitou, por que então não crê que há ressurreição dos que morrem, né? Daqueles que creem em Jesus. Então Paulo está confrontando eles com essa ideia aqui também, né? A primeira coisa aqui, se Cristo não ressuscitou, versículo 13. Vamos ler aqui, vou ler até o 16, para a gente poder seguir aqui um pouquinho mais rápido, né? Se não há ressurreição de morte, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então Paulo está confrontando eles com isso. Então, se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou, então Cristo continua morto. A doutrina cristã é igual a qualquer outra crença, né? Então, se nós não ressuscitamos, Cristo também não ressuscitou, porque é uma promessa dele. Se isso não aconteceu, se isso não é verdade, que nós ressuscitaremos, que não há ressurreição, então Jesus Cristo, ele vai se tornar, então, igual a outros supostos deuses, né? Buda, Maomé, enfim, a todos esses que morreram e não ressuscitaram. Então, por isso é que a seriedade dessa doutrina, né, ela ser muito clara e ela ser muito bem entendida e aceita pela igreja, porque senão cai-se aí a ideia do próprio Jesus ter ressuscitado, né? Então, por isso que Paulo vai combater e vai ser bastante firme com relação a isso. Então, a segunda coisa, é vã a nossa pregação, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, todo o trabalho de pregação de Paulo e dos demais apóstolos teria sido vão, pois a pregação inclui o quê? O Cristo ressurreto. Se ele não ressuscitou, então, logo nós não temos esperança nenhuma, né? As profecias são todas vazias, perdidas, e a gente está aí sem ter a nossa base da esperança sólida, né? Então, esse é um grande problema sobre isso. É vã a vossa fé, no verso 14. Uma vez que a fé do cristão se baseia
se baseia no Cristo ressurreto, se não houve ressurreição, a fé o que se tornou vazia. Sem ressurreição de Jesus, não há onde apoiar a nossa fé. Seria apenas o quê? Uma bonita filosofia, né? Seria crer em um morto, alguém que não pode fazer absolutamente nada. Ele então não intercede, não está à direita do Pai, não está ali cuidando de mim e de você. Então a nossa fé ela seria completamente vazia, seria uma fé que nós podemos chamar de fé ignorante, né? Ou seja, uma fé que não tem um alvo verdadeiro. Então, e no versículo 15, somos falsas testemunhas de Deus. Se Deus não ressuscitou a Cristo, então Jesus não passava do quê? De um impostor. A quem relacionasse o nome de Deus, a ele seria um falso blasfemo. Ou seja, se somos falsas testemunhas, se Cristo não ressuscitou, então nós estamos aí então falando algo que não é verdade, né? Então Jesus não passava de um impostor, e se você relacionar ele a Deus, está sendo um blasfemo com relação a isso, tá ok? Irmão agradecido ali, abraço, irmão Raimundinho. Então, nesse caso, aí, baseado aí nesse texto, no versículo 15, nós seríamos como falsas testemunhas, né? Nossa própria esperança seria falsa. Talvez nós teríamos algo emocional ou uma loucura, né? Deixa eu só ver aqui uma mensagem. Ok. As consequências pessoais de não haver ressurreição, que vai do verso 16 até o verso 19. Então eu vou ler esse bloco de versículos aqui para a gente poder seguir. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né? Então, as consequências pessoais de não haver ressurreição, porque aí tem uma aplicação, tem uma implicação na nossa vida muito séria. Deixa eu voltar minha tela aqui. Além das consequências negativas para a doutrina cristã, há mais 3 de caráter o quê? Pessoal para mim e para você. Então, primeiro, permaneceis nos vossos pecados, verso 17, né? Sem a ressurreição de Cristo, nós não seríamos o quê? Justificados. Nós não seríamos regenerados. Nós não seríamos, então, aí feitos filhos de Deus. Como é que nós estaríamos? Estaríamos como inimigos de Deus e condenados. Né? Bem simples assim. Então estaríamos aí numa situação de inimizade com Deus e condenados, porque seria o nosso estado se Cristo, então, de fato não tivesse concluído a sua obra, que essa obra inclui não somente morrer na cruz, mas ser morto, sepultado e ressuscitar ao terceiro dia e estar à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, né? Os que dormiram em Cristo pereceram, no verso 18, ou seja, não há esperança para os que morreram. Se Cristo ressuscitou, porque foi por meio da sua ressurreição que ele arrancou o aguilhão da morte, né? Isso vai estar lá, depois a gente vai ver no verso 55, né? Então não há esperança para os que morreram, né? Sabe aquela nossa fala, né? Que é bastante pertinente? Poxa, um cristão, quando ele morre, a gente tem um pouco mais de tranquilidade no sentido de consolo, porque a gente sabe que esse vai morar com Deus, tá seguro nas mãos do Senhor. Então, agora, se Cristo não ressuscitou, esses que dormiram pereceram, porque não há esperança para eles, né? E não só isso, né? Eles estão na escuridão eterna e sobre eles está a ira de Deus, porque então, se Cristo ressuscitou, não há a completude da salvação
na vida desses que creram. Então, esses camaradas, né, esses nossos irmãos, estão aí na escuridão eterna e sobre eles a ira de Deus. Percebe como que a implicação é muito séria quando se é desprezada a doutrina da ressurreição? E no versículo aqui 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque se depositamos a nossa esperança em Cristo e Ele não ressuscitou, então nós somos dignos de pena. Não podemos viver o cristianismo e negar a ressurreição, né? Assim os gregos, como os gregos não criam, né? Eu me lembro de um pastor que foi num programa, e aí o cara era um dos participantes, era ateu, e ele fala assim para aquele pastor, né? Beleza e tal, mas poxa, e se tudo isso não for verdade, né? Se tudo isso não for verdade, você está aí vivendo uma vida religiosa e tal, mas se isso não for verdade, eu gostei muito da resposta daquele pastor. Ele diz assim, olha, bom, duas coisas aqui. Se tudo isso aqui não for verdade, fé, ressurreição, Jesus, Deus, inferno, vida eterna, na melhor das hipóteses, eu tive uma vida regrada, eu tive uma vida ética, eu tive uma vida humana, decente. Então eu vivi uma vida boa, né? Agora, se tudo isso aqui é verdade, como eu creio que é verdade, aí você tem um problema. Porque as implicações para você são muito mais complicadas e difíceis do que para mim. Então, se é uma verdade, para aquele que não creu, há um problema muito sério. Mas só para ilustrar um pouquinho a ideia aqui, né? Se não há ressurreição de Cristo, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança de um dia ressuscitar, ela acaba sendo vazia, né? Bom, essas são então as consequências de negar a ressurreição, as consequências pessoais de negar e de não haver a ressurreição de Cristo, ou a nossa ressurreição, na verdade, né? Porque o problema, na verdade, ali era mais com relação à ressurreição das pessoas, né? Eles não tinham problema, não havia uma crítica em relação à ressurreição de Cristo. Eles até aceitavam isso, mas o problema estava em nós ressuscitarmos também, assim como Cristo ressuscitou, né? 1 Coríntios do capítulo 15, do 20 ao 28, vai falar sobre o plano da ressurreição. Então eu vou ler os versos para a gente seguir então aqui na nossa conversa. Deixa eu só voltar aqui a minha tela, porque se você falar alguma coisa eu não vou... Isso mesmo, William. Tem relação aí. Não vou conseguir ler agora, mas obrigado pela pontuação aí. Vou ler aqui os versos, então, para a gente poder seguir, né? Do 20 ao 28. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem. Também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Antes de mais nada, todos os que creem, tá? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, todas as coisas lhe
estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Né? Vamos... Bom, vejamos o ensino sobre a ordem que os acontecimentos se darão com relação à ressurreição. Então, primeiro, o Redentor. Paulo reafirma a ressurreição de Cristo. Então, ele parte de uma argumentação e agora parte para uma afirmação, né? Então, beleza, ele vem colocando as implicações. Olha, se Cristo, primeiro que ele começa falando do testemunho, olha, as evidências, o testemunho da igreja, das escrituras, dos irmãos, enfim, de todas essas pessoas que nós citamos, né? Ele fala agora das consequências teológicas, falou das consequências pessoais, tudo partindo da ideia de que se ele não ressuscitou, né, se nós não ressuscitamos, então seria toda essa gama de coisas. Agora ele começa já a partir para uma afirmação, né? Paulo reafirma a ressurreição de Cristo, que no ato de ressuscitar tornou-se o que? As primícias, ou seja, o primeiro fruto dos que dormem. A ressurreição de Cristo não foi um acontecimento isolado na história, né? A gente vai entender isso. Mas faz parte de uma grande colheita dos santos que ressuscitarão. Agora vamos entender. É diferente das outras narrativas, por exemplo, do Antigo Testamento. Por exemplo, 1 Reis 17, 22, a gente tem lá a ressurreição de um menino. 2 Reis 4, do 34 ao 36, nós temos o filho da Sunamita. Nós temos aqui, então, também ali, 2 Reis 13, 21, o corpo do homem que é jogado onde Elias está sendo sepultado. Nós temos aqui Lucas 7, 15, o filho da viúva de Naim. Nós temos aqui João 8, nós temos também Lucas 8,55, a filha de Jairo. E nós temos, em Lucas 8,55, a filha de Jairo. E nós temos em João 11,44, muito conhecido, que é Lázaro. Todos que foram ressuscitados voltaram o quê? A morrer. Até mesmo os que Jesus ressuscitou, como o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo e o próprio Lázaro, que poderiam estar entre os que já dormem. A ressurreição de Cristo envolve a nossa, do mesmo modo que também a morte de Adão nos afetou. Então, qual que é a síntese aqui? Várias pessoas ressuscitaram, mas Jesus, ele é a primícia dos que ressuscitam para nunca mais morrer. Assim será conosco, né? Quando formos ressuscitados, seremos ressuscitados para a vida eterna, para nunca mais morrer. Eu me lembro muito de um pastor, de uma pregação dele, ele diz assim que o não cristão, ele vive para depois morrer para sempre. E o cristão, ele morre para depois viver para sempre. Eu gostei muito disso e eu nunca mais me esqueci. Então, a primeira aqui, o plano da ressurreição, então a primeira ordem que seria o próprio Redentor, que é o primeiro, que é da ressurreição dos que não morrem nunca mais. Depois, no verso 23, os redimidos, né? No esquema da ressurreição, Cristo é o primeiro. É aquele e aqueles que são de Cristo serão ressuscitados por ocasião do quê? Da sua volta. Não vou entrar no tema escatológico agora, não é a nossa proposta, né? Então não sei quando será a volta, né? Mas estamos aguardando aí essa volta de Jesus. Não sabemos quando o Senhor virá para levar o seu povo, mas conhecemos a sequência dos acontecimentos. Onde é que vai estar isso? Vai estar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que depois você pode ler. Né? Então lá vai falar que os mortos em Cristo serão os primeiros a serem ressuscitados. Né? Então, terceiro, a restauração, que vai aí do verso 24 ao 28. O terceiro aspecto da ressurreição pode ser chamado de restauração. Que quer dizer o quê? Que sintetiza os acontecimentos do fim ou da consumação de todas as coisas. Como eu disse, é um tema um pouco perano aí a escatologia. Então, como que será isso? Primeiro, Cristo terá autoridade sobre tudo
e sobre todos os homens. 1 Coríntios 15, 24. Ele voltará para reinar, tendo todos os inimigos subordinados a si. 1 Coríntios 15, 25. O poder da morte será retirado. 1 Coríntios 15, 26. E Jesus entregará o reino ao Pai, sujeitando-se àquele que todas as coisas lhe sujeitou. 1 Coríntios 15, 27 e 28. E vai ter uma referência lá em Salmo 8, 6. Então, esse aqui, dentro dessa carta, é o plano da ressurreição apresentado pelo apóstolo Paulo na sua discussão em relação à ressurreição. Beleza? Tranquilo até aí? Parece que sim. Não? Vamos seguir aí. Deixa eu ver quantos minutos eu já estou ali. Tá, ok. Consequências da ressurreição para a vida, né? Então a gente vai ler aí do verso 29 ao 34. Deixa eu ler aqui para vocês. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque eles se batizam por causa deles, né? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, que era o que eles estavam dizendo, né? Porque se batizam por causa deles. E porque também nós nos expomos aos perigos de toda hora? Digo após dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e que me aproveita isso? Que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e babamos, porque amanhã morreremos, né? Vai citar aqui um grego aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa, né? Sim, né? O Raimundinho está colocando aqui o se já por si, só uma dúvida. Quando você coloca se, já está dizendo, será que é Deus, é real, Jesus ressurge? Já traz a interrogação e o mesmo que será, que foi, será verdade, né? Sim, Raimundinho, aqui Paulo está usando essa forma de argumentação para confrontar a igreja, ou aqueles irmãos. Não é que Paulo tivesse, obviamente, qualquer dúvida em relação a isso, tá? Ele está usando, tentando confrontar e mostrar para eles como que era descabida ou sem sentido eles não crerem na ressurreição das pessoas uma vez que Cristo ressuscitou, né? Se as pessoas não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Logo, tudo cairia, toda a base da fé cairia, né? Por isso que Paulo usa esse tipo de argumentação, confrontando então esse entendimento daqueles irmãos ali que não estavam acreditando na ressurreição das pessoas. Por isso que ele coloca dessa forma aí, tá ok? Bom, vamos entender aqui então essa perícope aqui, né? Perícope é um trecho de versículos que contém uma ideia, tá? Às vezes eu uso a palavra perícope, ele parece um negócio meio estranho, mas perícope nada mais é do que um trecho das escrituras que tem uma ideia ali, tá? Só para você entender essa palavra, né? Consequências da ressurreição para a vida. A maior verdade de Paulo nesse texto é que se não cremos na ressurreição de Cristo, removemos a grande motivação da vida e toda a esperança em Cristo, né? Aqui no verso 29, que é um versículo bastante complicado de entender e de explicar, diz assim, né? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, né? Então aqui vai ter
vai ter várias linhas de interpretação e várias linhas de entendimento, né? Deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui. Peraí. Tá. Então, esse verso aqui, ele já foi tema de vários debates, né? Olha só. Paulo menciona nesse versículo, o autor aqui da revista, do material que eu estou utilizando, ele vai dizer o seguinte, é uma linha, calma lá, é uma linha de pensamento, tá? A gente vai ter outras. Paulo menciona nesse versículo uma prática dos coríntios, o batismo vicário, né? Embora não condene diretamente tal prática, o apóstolo se dissocia dela. Note-se que ele diz que farão os que, enquanto no versículo seguinte consta, porque também nós, mesmo sendo condenados, essa prática dava apoio ao argumento a favor da ressurreição. Bom, eu vou resumir essa palavra aqui. O autor desse material que eu estou usando, ele segue uma linha de que havia na igreja de Corinto uma prática de se batizar pelos mortos, né? Qual que é o problema dessa linha? Essa linha, ela fica estranha quando você vai para a sequência do texto, né? Porque quando você vai para a sequência do texto, não faz muito sentido. E também é um problema porque batizar pelos mortos é uma prática totalmente estranha ao cristianismo. E é muito estranho também Paulo não se posicionar de maneira um pouco mais enérgica em relação a isso, como ele se relacionou em relação ao véu e a outras coisas em outros momentos, né? Então, por isso que aqui abre mais algumas linhas de pensamento. Eu vou me deter um pouquinho aqui para que não haja, para que a gente possa tentar sanar aqui, né? A coisa começa toda com a palavra hiper, né? Do grego, que é lugar de ou a favor de, né? Então, quais são as linhas de pensamento que surgem, de interpretação que surgem a partir desse versículo? Então, a primeira é, de fato, em lugar dos mortos. Alguém ir lá se batizar por alguém que morreu. O camarada morreu, o familiar morreu, o amigo morreu, não teve tempo de se batizar, ou, enfim, a pessoa quer se batizar no lugar dela para que, de repente, aquela pessoa, então, possa receber a salvação, o batismo, né? Então essa é a primeira linha, realmente se batizar no lugar dos mortos. Uma outra linha é a ideia que tinha de se batizar sobre as tumbas dos mártires. Então o camarada ia lá e se batizava sobre a tumba dos mártires, né? E uma outra linha é também de completar o lugar vago de alguém na igreja, né? Então alguém na igreja morreu, um irmão ali, um líder, então esse camarada ele se batizava no sentido de tomar lugar daquele que acabou morrendo, né? Então, nesse comentário que eu usei aqui desse material, o autor segue na primeira linha de possível interpretação de que era uma prática que acontecia na igreja, né? Eu particularmente não sigo nessa linha porque não faz sentido com a argumentação da perícope posterior, do trecho posterior das escrituras. Porque olha só, ele fala assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Então não faz sentido. O que tem a ver batismo dos mortos com se expor aos perigos a toda hora? Então não faz sentido, né? Fica meio desconexo. Aí tem uma linha de interpretação que, pelo menos para mim, faz mais sentido, né? Um teólogo alemão vai trabalhar essa linha. Eu vou ler aqui para vocês a possível interpretação desse versículo, né? O presente trecho fala da atitude da vida dos cristãos, ou seja, trata-se a ideia de batismo que 29. Batizar por causa dos mortos
Trata-se da disposição para o engajamento, para sofrer e morrer. Então também a primeira frase desse trecho precisa ter desde já um sentido correspondente. Acontece que de fato o próprio Jesus havia, olha só que interessante, o próprio Jesus havia designado sua paixão e morte como um batismo. Quando você vai lá em Lucas 12:50, deixa eu ler aqui, 12:50, olha só o que diz, né? Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Então, a NVI fala tem essa mesma tradução, a Bíblia anotada. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, Jesus está colocando ali o passar pela morte como batismo. Por isso, então, que vem esse entendimento, né? Olha só, acontece que de fato o próprio Jesus já havia designado sua paixão e morte como batismo, Lucas 12:50. Como é plausível que por isso também se entenda e designe agora a morte por martírio em sua igreja como um batismo, né? Por isso a igreja antiga, isso já existia na igreja antiga, por um longo tempo, o que é chamado batismo de sangue, ou seja, que é o batismo dos mártires. Por sua vez, Paulo destacou no batismo justamente o ser morto e ser sepultado como um processo essencial. Por isso também poderia agora, inversamente, chamar a morte como um ser batizado pelos mortos. Neste caso, o presente texto começa diretamente com a seguinte pergunta: o que será do martírio se não houver ressurreição? Percebe? Aí faz sentido, né? Quando você olha por essa interpretação, olha só, vou ler de novo. Por isso também podia agora inversamente chamar a morte como um ser batizado pelos mortos. Neste caso, o presente texto começa diretamente com a pergunta decisiva: o que será do martírio se não houver ressurreição? Então, qual é o sentido do engajamento e da morte por martírio, a morte por Cristo, né? Se não houver a ressurreição? Aí vai fazer sentido com a sequência do texto, porque a sequência do texto vai dizer assim: e porque nós também nos expomos a perigo a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí faz sentido essa linha de interpretação, porque o próprio Paulo vai falar assim, então, porque também nós nos expomos aos perigos a toda hora. Ou seja, se esse ser batizado pelos mortos, ou seja, esse batismo de sangue, esse batismo por martírio, não houver a ressurreição, qual foi o sentido dele? E qual é o sentido, então, de eu me expor aos perigos a toda hora, se no final eu também não vou ressuscitar? Então essa, para mim, é a linha de interpretação que dá mais sentido a esse versículo um pouco aí diferente, um pouco difícil de interpretar, né? Então, para mim, isso daí é o que faz mais sentido. Ok? Tranquilo aí? Mas como falei, são essas mais ou menos 4 linhas e eu entendo que essa linha é a linha que faz mais sentido. Então, um incentivo para o serviço cristão, né? Então, voltando-se para a experiência de todos os cristãos, Paulo pergunta aos coríntios, qual é a razão, né? Ele está falando aí a partir do verso 30, né? Voltando-se para a experiência de todos os cristãos, Paulo pergunta aos coríntios, qual é a razão de se exporem a constantes perigos, aceitando os sofrimentos para viverem unidos a Cristo, se a morte é o fim, né? Aí quase que uma doutrina existencialista, né? A morte é o fim, viva o que você puder viver aqui, porque depois morre e acaba tudo, né? Paulo mesmo sempre enfrentava perigos, né? 1 Coríntios 15:31, também lá no 2 Coríntios 11, do 23 ao 37. Por amor a Cristo,
e se gloriava em ter sofrido pelos coríntios. Em Éfeso diz, lutei com feras, provavelmente no sentido figurado, né? Ou seja, teve grande luta ali, né? Para explicar a intensidade do perigo, né? Você vai estar lá em 2 Coríntios 1:8. Tudo isso teria algum sentido se os mortos não ressuscitam? É uma pergunta. Não, não teria sentido nenhum, porque era um fim em si mesmo. Não seria melhor cuidar da vida até chegar à morte, sem nenhuma expectativa da existência até o túmulo? Então, 1 Coríntios 15:32. A argumentação de Paulo sobre isso. Então, qual é o sentido, então, de viver assim, se não tem uma ressurreição, né? Então, Paulo aqui faz essa pergunta ao povo ali na sua descrição aqui no texto, né? Deixa eu ler aqui. Assim, o Raimundinho só corroborando aí a ideia de que Cristo ressuscitou e foi visto por várias pessoas. Sim, de fato ele foi visto e as evidências são bastante claras em relação a isso, né? E aí, então é um incentivo para o serviço cristão, ou seja, nós fazemos o que fazemos porque amamos a Deus e cremos que vamos viver com Ele. Então isso nos dá um incentivo a viver essa vida cristã de trabalho, né? E com isso, com essa esperança, a gente teve durante a história. Não dá tempo aqui, mas você pode ler a história da igreja, né? Justo Gonzalez tem um material muito bom, né? Roger Osborne também tem. Então, você vai ver tantos e tantos mártires, pessoas que morreram pela causa de Cristo, na esperança da ressurreição, por amor a Deus e com essa crença firmada de que um dia iriam ressuscitar e habitar com Ele, né? O próprio Paulo fala, meu viver é Cristo, meu morrer é ganho, né? Então, por um lado, quero estar aqui fazendo o trabalho, mas por outro lado também quero habitar com Cristo. Então, a certeza de que a ressurreição é uma verdade concreta para nós, né? Então, isso faz com que isso nos dá um incentivo para viver o serviço cristão de maneira muito mais efetiva, né? Um incentivo para a santidade, né? Do versículo 33 ao 34, eu vou ler com os irmãos aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos, pois, a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa, né? Como resposta às perguntas, né? Do versículo 32, como resposta às perguntas que o versículo 32 cita, Paulo aconselha os coríntios a não cometerem um erro de ser levado por conversações daqueles que negam a ressurreição, né? Então vai citar até um poeta grego, o Minandro, né? Que é o que faz essa palavra aí de as más companhias corrompem aí, né? Então, o conhecimento da doutrina da ressurreição desperta o cristão para uma vida do quê? De santidade. Então, o cristão que sabe que vai morar com Deus, que sabe que vai ser ressuscitado e vai estar na presença de Deus, ele é chamado para uma vida de santidade, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, que é que eu falei aí do poeta grego Meneandro, né? Então Paulo aqui está chamando o cristão que crê, quem sabe que um dia vai ressuscitar, a viver uma vida de santidade. Irmão, santidade é um tema importantíssimo na vida cristã. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós que cremos, que sabemos que um dia vamos habitar com Deus, precisamos efetivar na prática essa nossa caminhada de santidade. Oração, vigiar, orar, ler a Bíblia, relacionamento com a igreja, né? Vida pia, vida piedosa, né? Então é olhar para o céu e saber que há um Deus e sabemos que a nossa vida como filho de Deus tem que identificar que somos filho dele. Então, não está dizendo que nós vamos ser perfeitos, mas quer dizer que a gente busca viver de uma forma que venha agradar a Deus, né? Então, por isso que a santidade é importante. Se afasta do pecado, se afasta daquilo que não promove
a glória de Deus, se afasta daquilo que corrompe, se afasta das conversas que estragam, que difamam, que vão contra a identidade de alguém que se diz filho de Deus, que se diz nova pessoa em Jesus Cristo. Então, o mundo jaz do maligno, no caos total. Você liga a televisão, as propagandas, enfim, tudo que tem é uma proposta de confronto à santidade. Então, eu e você precisamos ter a nossa vida realmente centrada em Deus, em Cristo, e ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, para que o nosso Deus seja glorificado, autenticando a nossa esperança da ressurreição, de que um dia vamos estar com o nosso Deus, e o nosso estar com Ele vai ser de alguém que buscou viver uma vida que realmente glorifique a Deus. A natureza do corpo ressurreto, né? Caminhando aí para o final da nossa aula, que vai do 35 ao 50, né? Irmãos, é um texto bastante longo, então, deixa eu olhar aqui o meu tempo. Já temos aí quase 1 hora. Então eu vou só sintetizar aqui os blocos, então eu convido o irmão depois que possa fazer a leitura do texto completo aí, tá? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo? Essas perguntas são aqui respondidas. Então Paulo, ele confronta, né, por meio de argumentações e de perguntas, depois ele afirma, e agora ele vem, ele mostra o plano, e agora ele vai também dar a natureza, falar da natureza desse corpo ressurreto, né? Mostrando-se indignado com a pergunta, o apóstolo chama os irmãos de Corinto de insensatos, né? 1 Coríntios 15, 36. Eu vou ler só isso aqui, né? Sensato, que semeais nasce, mais aqui, lá no 35, né? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpos eles vêm? Né? A respeito da ressurreição. Insensatos. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer, né? Mas eu vou ler aqui, senão não vai fazer sentido. Não, achei que daria, mas não vai dar. Verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpos vêm? Insensatos. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. O que semeias não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne é a dos homens, e outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida um é para a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outro das estrelas, porque até entre as estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim também está escrito, o primeiro homem Adão. O Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espírito, e sim o natural, mas depois o espiritual. Primeiro o homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o segundo homem celestial, também os demais celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então vamos lá. Mostrando-se indignado com a pergunta, o apóstolo chama os irmãos de Corinto de insensatos. Verso 36. E os conduz a pensarem no que acontece à semente que é semeada, comparando-a ao quê? Ao corpo que desce à sepultura. Da mesma forma que acontece às sementes que são plantadas, assim também na ressurreição dos mortos. Não devemos presumir que há continuidade entre o corpo físico e o corpo da ressurreição. A diversidade, isso aqui é uma ilustração que Paulo vai dar para os irmãos entenderem que são corpos diferentes, né? A diversidade da criação. Deus criou toda sorte de criaturas, nem toda a carne é a mesma. Verso 39.
Assim também há corpos terrestres e corpos celestiais, cada um com a sua glória e esplendor, né? As antíteses da ressurreição. Para mostrar a diferença entre o corpo que morre e o que ressuscita, Paulo apresenta 4 antíteses. Quais são? Corpo na corrupção, sujeito à decomposição, e o corpo na incorrupção. Corpo em desonra, humilhado, e o corpo em glória, né? Então, corpo na corrupção, versículo 15, 42. Corpo em desonra, humilhado, e corpo em glória. Verso 42. Corpo em fraqueza, física e espiritual, e corpo em poder. Verso 43. Corpo natural, sujeito às limitações da criação moral, e o corpo espiritual, que é no versículo 44. E a comparação que Paulo faz, maravilhosa, né? Sensacional, a comparação entre o primeiro e o último Adão, né? O primeiro Adão tornou-se alma vivente, ou seja, uma pessoa. Você pode confirmar isso, conferir lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. O último Adão, Cristo, tornou-se o quê? Espírito vivificante. Aquele que outorga a vida mediante a ressurreição dos mortos. Verso 45, né? Ou seja, primeiro veio o natural, ou o terreno, depois o espiritual, ou o do céu. Aí no verso 46 e 47. O que acontece com isso? Do primeiro, natural, né? O humano, do primeiro herdamos o que? O caráter humano e a morte, né? Por meio do homem entrou a morte, né? Ou seja, Adão. Do segundo, que é Jesus, recebemos corpos espirituais, ou seremos tornados à sua imagem, quando recebermos o corpo da ressurreição, né? 1 Coríntios 15, 48 e 49, e você pode ir lá também conferir em Romanos 8, 29. Essa transformação é necessária porque os corpos físicos são daqueles para esta era, para este mundo, para essa realidade. Mas os corpos glorificados serão apropriados à vida no porvir. 1 Coríntios 15, 50, então em Marcos 12, 25. Então, assim Jesus, ele tem um corpo, né? Quando você lê a Escritura, você entende que o próprio Jesus tem um corpo. Quando ele aparece aos discípulos, ele fala, toca-me aqui, né? Vem, põe a mão aqui, vê e tal. Então, o próprio Jesus tem agora um corpo glorificado, e assim nós também não teremos mais esse corpo terreno, esse corpo que perece. Há também, então, nós teremos um corpo que será um corpo glorificado, um corpo pertinente para a realidade, para aquela realidade do porvir. Nosso corpo hoje é pertinente à realidade dessa vida. E o corpo que nós receberemos será pertinente à realidade da vida eterna, né? Sim, né? O pastor Júnior corroborando aqui com o apóstolo Paulo, dizendo, do outro lado da ressurreição, a ressurreição traz a realidade de que há uma esperança para esta vida na carne. Qual é essa esperança? Essa esperança está na ressurreição. Esta ressurreição é espiritual e não carnal. Está ligada a Cristo e não ao homem. É obra de Cristo e não de homens. Perfeito, né? Como Paulo começa lá, ele vai falando a respeito disso, que é o poder, a graça, a glória de Deus operando nele, né? E a ressurreição é uma realidade, é uma esperança para esta vida na carne. Isso que o reverendo 01 colocou aqui é importantíssimo, né? Ainda mais se você pensar num momento desse como pandemia, de tantas pessoas que perderam a sua vida, a nossa esperança, ela começa nessa vida, nessa realidade, né? Essa esperança da ressurreição, né? Ela é espiritual, ou seja, mesmo com o fim dessa vida, com a morte, a nossa esperança está segura, porque nós havemos de ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou e habitar na presença do Pai. Então, por isso que essa esperança, ela já começa agora, na nossa realidade, enquanto vida humana, e depois ela se dá espiritualmente quando nós assim estivermos habitando com o nosso Deus. Valeu, reverendo 01. Se você quer entender porque 01, depois você pergunta aí pro pastor Júnior.
Concluindo aqui, né, nós vamos usar a conclusão que é a conclusão aqui do próprio texto, do próprio versículo, né, de 1 Coríntios, que vai aí do 51, a vitória de Cristo, a vitória do cristão através de Cristo, né? Então não vou ler todo esse trecho, né, que é basicamente uma conclusão, então eu vou só sintetizar aqui, né? Tomemos a conclusão do capítulo 15, do 51 a 58, né? Qual que seria isso? Versículo de 50 a 53, a grande transformação que ocorrerá aos vivos quando Cristo voltar, a fim de que possuam o mesmo corpo incorruptível dos que ressuscitarão, né? O triunfo sobre a morte, lá no versículo 54 ao 57, nós temos aqui então o grande triunfo sobre a morte, que é o último inimigo a ser vencido. E a grande conclamação, né? 1 Coríntios 15, 58, aos amados irmãos, para serem dedicados a Deus, que ressuscita os mortos, estando ocupados na obra do Senhor, firmes e constantes, confiantes de que o seu trabalho não é perdido. Aí pega o gancho de novo na primeira fala do reverendo aqui, que essa esperança, então, ela já produz para a vida, nos impulsionando, nos levando a ter um trabalho, a uma vida de trabalho para o Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, porque um dia nós havemos de ressuscitar em corpos glorificados e habitarmos na presença do nosso Deus. Irmãos, que Deus possa te abençoar. Então essa foi a nossa lição a respeito da ressurreição. Se houver alguma dúvida, depois você pode nos mandar no particular e a gente tenta esclarecer algum ponto que possa não ter ficado claro. Semana que vem, então, nós temos aí a lição 7, uma igreja responsável. Então, que Deus abençoe você. E lembre-se, irmão, viva uma vida que glorifica o nome de Deus, sabendo que a nossa esperança não é vã. Né? Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eu gosto muito quando Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser em nós revelada. Então isso daí já é um motivo para a nossa alegria. Então, ou seja, a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, tudo que nós estamos passando, nossas dores, nossas dificuldades, nossos temores, a própria morte, não há de se comparar com a glória que há de ser em nós revelados. Eu confesso, irmãos, que ontem eu fiquei muito emocionado estudando e pensando a respeito disso, né? Antes que eu me esqueça aqui, semana que vem celebraremos a ceia, então se atente aí, né? Coloque aí na sua agenda, no seu calendário. Semana que vem vamos celebrar a ceia. Mas eu fiquei muito emocionado, até brinquei com a Edna ontem. Eu comecei a ler, comecei a estudar e eu comecei a pensar na grandiosidade. Desculpa, não falei o capítulo, né? Deixa eu falar aqui. Irmãos, semana que vem, capítulo 16, tá? Nós vamos estudar capítulo 16, do versículo 1 ao 24. Então, semana que vem, capítulo 16. Já começa a estudar aí, para que você possa estar dentro. Irmãos, e Deus, nossa, falou muito no meu coração a respeito disso, né? Dessa alegria, dessa esperança de saber que nós estamos condenados à morte, nós estamos fora de Deus, mas pelo seu amor Ele nos salvou, nos transformou, né? Nós agora podemos ter essa esperança de que um dia vamos habitar na presença de Deus. Olha que grande amor Deus nos concedeu, que coisa maravilhosa, né, irmão? Então você que está me ouvindo, que já é um cristão, se alegre no Senhor. Eu não sei suas dificuldades, os seus problemas, mas você tem um motivo maravilhoso. Ele vai lhe ressuscitar para que você tenha uma vida eterna na presença dele, de paz, de alegria e amor. E você que porventura está ouvindo e não conhece ainda, não tem essa salvação efetivada na sua vida, eu te convido a você a entregar a sua vida para Jesus e desfrutar dessa esperança maravilhosa que é saber que um dia vamos habitar com o nosso Deus, né? Olha os avisos que estão sendo postados aí, tá? Daqui a pouco nós vamos ter o Oance às 17 e o Jandy Kids, então não deixe seus filhos de fora, acompanhe aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso aproveitar para avisar. Então, Jandy Kids, o Oance, Jandy Kids daqui a pouco e às 17, o Oance daqui a pouco e o Jandy Kids
às 17 horas. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Muito bom, privilégio enorme estar aqui ministrando para vocês essa aula. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Deus, por sabermos, oh, Pai, que a nossa esperança está segura em tuas mãos, porque o próprio Senhor ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele autentica a sua promessa para mim e para você que crê que nós também seremos ressuscitados e habitaremos com o Senhor, oh, Pai. Que essa esperança, que essa certeza, que isso seja efetivado na nossa vida prática, que isso nos impulsione à santidade, a uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, sabendo, Pai, que estamos seguros em Tuas mãos. Muito obrigado, nos abençoe no decorrer do nosso dia, nosso almoço, nossas atividades que serão realizadas para as crianças, ó Pai, na mensagem à noite, em tudo que vai ser feito nessa celebração. Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, muito feliz, ó Deus, de fazer parte daqueles que um dia ressuscitarão e estarão na Tua presença. Ó Pai, muito obrigado, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.